Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida e também nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco diariamente a Bíblia e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha. Isso faz com que o que nós gravamos aqui, que vocês ouvem, outras pessoas também tenham acesso quando você clica no dedinho de joinha. E também queremos agradecer a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para Maria das Graças, ela é de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Eu tenho aqui um recadinho para você, Maria das Graças. A esposa do meu primo chama-se Marlene e ela acredita que você seja a pessoa que ela conheceu e conviveram durante algum tempo lá em Coronel Fabriciano. Então a Marlene, ela pede que você me passe o seu telefone, que ela quer manter contato com você. Você vai mandar uma mensagem para o telefone do Ministério Hora Tranquila. O telefone é 1978-728-1015. Aí você manda para cá o comentário e o seu telefone para Marlene entrar em contato com você. Mandamos também um alô especial para Penha Furlani, é da Serra, no Espírito Santo. Esther Veríssimo é de Frutal, Minas Gerais. Ana Neves é de Manaus, em Amazonas. Dário de Oliveira é de Rolim de Moura, Rondônia. Maria Cleci Aires é de Candiota, no Rio Grande do Sul. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos por nos conceder este dia, nos conceder estes momentos para estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente, abrindo nossa mente para entendermos o que Tu queres nos falar. Ajuda-nos, Pai, a encontrarmos solução em Ti e tomar uma decisão de eliminar as nossas dívidas e não contrair outras enquanto não terminarmos essas que nós estamos devendo. Abençoa todos os que estudam conosco e que nos escrevem e que têm seus problemas, dê vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ficamos felizes por poder estar com vocês mais uma vez. Hoje, sexta-feira, dia da preparação, nós vamos hoje concluir o estudo que fizemos esta semana, onde nós estivemos falando como lidar com as dívidas. E citamos aqui várias passagens bíblicas de Deus nos orientando como é que nós deveremos agir e como é que nós vamos sair dessa situação. Nós então dissemos aqui que nós precisamos fazer uma relação das dívidas que nós temos. Nós não podemos ignorar que nós estamos devendo, nós temos que fazer uma relação onde nós estamos devendo e quanto estamos devendo, e então começar a pagar pela dívida menor. Se for cartão de crédito ou se for um crédito pessoal, no banco, não importa, precisamos tomar uma decisão, e isso às vezes é difícil, porque nós estamos acostumados a comprar e não se importar como é que nós vamos pagar. Isso tem tirado o sono de muita gente, isso tem tirado a paz. E agora nós estamos em fevereiro, nós sabemos que é época de carnaval, está chegando aí, e muitas pessoas já têm planos para viajar, para acampar, e quem sabe estão endividados e ainda assim vão acampar e gastar mais. Então nós precisamos cortar os gastos supérfluos, adiar para uma data posterior, depois que nós saldarmos as nossas dívidas, uma viagem, uma outra compra que nós gostaríamos de fazer. Quem sabe estávamos querendo comprar um outro carro, trocar de carro ou de móveis, dentro de casa. Então tudo isso nós temos que deixar, não fazer agora. E reunir a família, a esposa, o esposo, os filhos, e conversarem a esse respeito. Olha, a nossa situação é essa e essa e essa, e nós temos que tomar uma decisão e
nós vamos ter que fazer um sacrifício. E então essa é a orientação, começar pelas dívidas menores a quitar e depois ir para outra dívida que está, um pouco maior, assim até eliminarmos todas as dívidas que nós temos. Jesus, ele nos deixou conselhos também quando ele esteve aqui, e ele falou especialmente de que nós não podemos servir a dois senhores. Então, nós temos que tomar uma decisão. Ou nós vamos ouvir a voz de Deus e colocar em prática os ensinamentos dele, ou vamos continuar sendo escravos do dinheiro, do mamon, como muitas bíblias dizem, usam, é o Deus do dinheiro, é mamon. Então, nós temos que tomar uma decisão. E o apóstolo João também aconselhou que nós não deveremos amar o mundo nem o que no mundo há. Então, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie, nos dirija e nos ajude a vencermos este problema. Dissemos que a maioria das pessoas no mundo inteiro devem, e não é pouco, e às vezes não ganha tão bem para poder assumir tantas dívidas, e não só as pessoas estão devendo, mas os governos também, o país está devendo, está endividado, todos os países. Eles não sabem como sair da situação que estão, e cada vez a dívida vai aumentando mais e o buraco vai ficando mais profundo, o abismo vai se abrindo, e nós temos que ter muito cuidado. A Bíblia também nos orienta que nós não deveremos ser fiadores, avalistas, porque isso traz problemas. Eu tenho várias experiências ao longo do nosso ministério, nós temos conhecido vários casos. E eu quero citar aqui um caso que aconteceu, é real, e não vou citar o nome das pessoas envolvidas, mas vou usar aqui nomes fictícios. O Paulo, ele tinha montado uma firma de oxigênio hospitalar. E então ele precisava de conseguir um financiamento bancário, que ele estava precisando, e ele pediu ao seu cunhado, Marcos, que fosse o seu fiador. E então Marcos aceitou, avalizou para ele comprar o material que ele precisava para poder tocar a sua empresa de oxigênio hospitalar. Aparentemente, as coisas iam bem com Paulo, porque Paulo ele ostentava sinais de progresso. Ele havia construído uma mansão e ele estava sempre de carro novo. Paulo foi o que pegou o empréstimo que o seu cunhado Marcos avalizou. E Marcos, que havia avalizado, ele não perguntou ao seu cunhado se ele estava pagando a dívida, o financiamento, mas um belo dia chega um oficial de justiça na casa do Marcos, e o oficial disse que Paulo não estava pagando a dívida e que o banco estava agora acionando o avalista, que é o Marcos. E Marcos, ele empalideceu. Ele precisou vender todos os seus imóveis, vendeu o carro, passou a morar em casa alugada. E um dia, Marcos, transtornado com esse golpe, ele comprou uma arma e ele saiu de casa decidido para matar Paulo. Mas quando ele estava no caminho, que ele estava indo para tirar a vida do Paulo, ele pensou nos filhos que não teriam onde morar e como sobreviver, se caso o Marcos fosse preso, por tirar a vida do Paulo. E isso fez então com que Marcos mudasse de ideia, decidiu lutar para se recuperar do prejuízo que o seu cunhado havia dado a ele. E então, Paulo, o que havia pego dinheiro emprestado, ele mora numa mansão, ele mora assim, ostenta um elevado padrão de vida. Só que Paulo, ele continua aplicando golpes em outras pessoas. Paulo, ele tem um filho único, e esse filho dele é inimigo mortal dele. E também o filho dele é mau caráter, acima de tudo. Marcos, que foi o avalista,
Ele continua morando em casa alugada, mas aos poucos ele está se recuperando, porque os filhos já se formaram, um se formou em medicina, e esse filho está ajudando o seu pai a se reerguer, mas ele diz que aprendeu a lição e nunca mais será fiador de ninguém. Então a Bíblia diz que nós não deveremos ser fiador de ninguém, pode ser de um melhor amigo, pode ser de um familiar. Nós, com certeza, nós iremos ter problemas. A pessoa que avaliza normalmente tem problemas. 70% dos avalistas pagam a dívida que ele avalizou para o outro. E então a Bíblia ela vem nos trazendo orientação que nós não devemos ser fiador de ninguém. E temos que ter muito cuidado. E aí, quando a pessoa nos procura, né, com a certeza de que vai fazer o pedido e nós vamos avalizar ou emprestar o nosso nome, né, para comprar em nosso nome para a pessoa, como é que nós vamos agir, como é que nós vamos responder? Nós precisamos dizer que somos cristãos e que a Bíblia orienta que nós não deveremos. É claro que no primeiro momento a pessoa vai ficar chateada com a gente porque contava que a gente ia avalizar, mas para evitar um problema futuro, então é melhor nós seguirmos a orientação da Bíblia. Infelizmente, a maioria das pessoas que são cristãs não seguem a orientação da palavra de Deus, por isso que caem nessa armadilha de avalizar para alguém. E tem outros casos também, inclusive de pastor que tomou empréstimo para um irmão da igreja para ajudar o irmão na sua empresa, e esse irmão simplesmente não pagou o empréstimo e o pastor teve que arcar com todo o prejuízo do dinheiro que ele pegou para esse irmão. E outros casos mais, são casos reais que nós convivemos com essas pessoas. Então, a palavra de Deus, em segundo livro de Crônicas, capítulo 20, no verso 20, na segunda parte do verso 20, nos diz assim: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Creiam nos seus profetas e vocês irão prosperar. Aqui está, crer na palavra de Deus, como ela nos orienta, e estaremos seguros. E também crer nos profetas, que aqui estão na Bíblia, e nós teremos êxito, nós prosperaremos. Se nós, irmãos, dermos ouvido à voz de Deus, nós com certeza evitaremos muitos problemas que porventura nós possamos nos envolver tentando ajudar alguém. E é possível que muitos que nos ouvem estão passando por este momento agora. Avalizou para alguém, emprestou o nome para alguém e essa pessoa não cumpriu, e você, quem sabe que está nos ouvindo, está pagando, e em detrimento, né, da sua família, passando aperto, necessidade, por causa de querer ajudar alguém. Então leiam também Deuteronômio capítulo 28. Aqui fala que quando nós obedecemos ao Senhor nosso Deus em tudo e cumprimos fielmente todos esses mandamentos que Ele nos dá, a Bíblia nos diz que o Senhor irá nos colocar muito acima de todas as nações da terra. Se nós obedecermos ao Senhor nosso Deus, nós receberemos todas as bênçãos que estão relatadas aqui no capítulo 28 de Deuteronômio. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa questão de dívidas e que possamos tomar uma decisão de evitar gastos desnecessários e pagar onde nós estamos devendo, e depois então que tivermos com a situação controlada, voltarmos a comprar o que nós necessitamos. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, nos dê um bom dia, nos dê um feliz dia da preparação, um feliz sábado, nos dê um bom final de semana. Retornaremos no domingo para darmos sequência a esta série Servos Fiéis Aguardando o Senhor, e esperamos vocês no próximo domingo pela manhã, para juntos estudarmos a Bíblia. E lembrando sempre que quando Jesus voltar, Ele vai dizer àqueles que lhe foram fiéis: bem está, servo bom e fiel,
entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.